Falar de um outro caso também envolvendo aí, né, infelizmente, violência contra a mulher, nessa semana em que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. É o caso do ex-jogador Robinho, que agora decidiu trocar os advogados que o representam na defesa daquele caso de estupro coletivo, pelo qual ele inclusive foi condenado na Itália já em última instância. No fim do mês passado, no fim de fevereiro, o Ministério Público Federal concordou com a execução da pena de Robinho aqui no Brasil, né? Que essa pena, a que ele foi condenado lá na Itália, seja cumprida por ele aqui no Brasil. Isso foi um pedido da própria Justiça italiana. Vamos acionar aqui o Renan Fiuza, que tem todos os detalhes agora dessa movimentação. Opa, eu chamei Renan Fiuza, mas ele entra aqui com a gente, vai atualizar pra gente esses detalhes do caso Robinho. Olá a todos, o jogador Robinho mudou de advogados, né? Advogados esses que representam ele no caso de estupro, no qual ele é acusado e também condenado na Itália a 9 anos de prisão. Inclusive, a justiça italiana fez um pedido para que Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. E agora a gente tem informação de Robinho mudando o seu corpo de advogados, né? A gente está falando de novos advogados, são pelo menos 5 que vão representar agora a defesa de Robinho. A gente está falando de José Eduardo Rangel de Alckmin, que já foi ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. A gente está falando de José Augusto Rangel de Alckmin, Rodrigo Otávio de Alencastro, Pedro Júnior Rosalino e, por fim, João Paulo de Alckmin. Vamos só lembrar que a procuração já foi protocolada ainda ontem. O Supremo Tribunal de Justiça informa ainda que essa representação foi alterada, a representação processual, e que a partir de agora esses advogados constam, né, esses nomes como o corpo que vai defender o jogador Robinho no caso de estupro, né? A ideia, segundo informações obtidas pela CNN, da defesa de Robinho é traçar novas rotas, novas estratégias de defesa. Ainda segundo os advogados, eles vão requerer a íntegra do processo e também dos áudios, tá? Das escutas que foram feitas pela Justiça italiana. Vamos só lembrar, no final de fevereiro do mês passado, o Ministério Público Federal concordou com a execução da pena de Robinho aqui no Brasil, ou seja, pena essa que foi solicitada pela Justiça italiana. Então, para a gente refrescar a memória de quem está acompanhando a gente na CNN, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão lá na Itália por estupro. Estupro esse que aconteceu em uma casa noturna, segundo a Justiça italiana, em 2013, contra uma jovem albanesa, né? Vamos só lembrar que a Constituição Federal Brasileira, ela proíbe a extradição de brasileiros. Então, como Robinho se encontra aqui no Brasil, a Justiça italiana fez o pedido para que ele possa cumprir esses 9 anos de prisão aqui no país. Portanto, então, Robinho mudando de estratégia e mudando de advogados. Temos novos 5 advogados agora trabalhando na defesa do jogador Robinho. Da capital paulista, Renan Fiuza.